Olá, filhos e filhas de Deus. A paz esteja com vocês. Gostaria de conversar um pouco sobre um trecho bíblico que traz uma mensagem muito linda. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Esse trecho nos traz uma reflexão muito grande, porque quando Deus, na criação do mundo, fez o homem, como relata esse trecho, ele fez a sua imagem e semelhança, e disse que reine, como está escrito aqui, domine, reine sobre todas as coisas. E nesse período do Jardim do Éden, em que o homem estava próximo de Deus, Deus visitava sempre o homem, tinha um diálogo com o homem, uma intimidade com Adão e com Eva, que depois foi feita da costela de Adão. Esse diálogo, essa intimidade, essa semelhança, essa imagem, fazia o homem, a mulher, dominar sobre todas as coisas. Mas quando o homem ele perde, devido à situação que se acontece em que ele é tirado do jardim, ele perde a imagem e semelhança de Deus. E quando ele perde essa imagem e essa semelhança de Deus, ele começa a perder, a se degenerar daquilo que o criou. Porque Deus criou o homem na perfeição, no amor, na caridade, na bondade, na benignidade. Mas o homem, a partir do momento que ele perdeu essa imagem, essa semelhança, gerou dentro dele outros sentimentos. Porque ele perdeu tudo de bom que se tinha da parte do seu Criador. Ele perdeu o amor, ele perdeu a benignidade, ele perdeu a misericórdia e ele perdeu o domínio das coisas. Então, podemos ver na passagem de Caim matando Abel que começou a gerar sentimentos diferentes, porque se perdeu o amor, e o amor é o sentimento gerador. Ele consegue gerar todos os outros sentimentos bons. E Deus é amor. E quando o homem ele estava com Deus, na sua imagem, na sua semelhança, ele estava dotado de amor, revestido de amor. Não tinha maldade, não tinha malícia, não tinha segundas intenções. Mas a partir do momento que o homem perdeu, a mulher perdeu a imagem, a semelhança, ele começou a gerar outras situações, outros sentimentos, como o desejo de vingança, como o homicídio, as segundas intenções. Ele perdeu o domínio das coisas. Tudo domina sobre o homem. Os pensamentos têm domínio. Os desejos. Quantas das vezes o homem, a mulher faz algo que depois se arrepende porque não tem mais domínio sobre aquilo? Quantas situações que depois o homem e a mulher falam não devia ter feito, eu não queria fazer desta forma, porque perdeu o domínio das coisas. É dominado por um mau conselho. Não segue o sentimento do seu coração, se perde no meio dos sentimentos, das situações, dos contextos, das vivências, se vê perdido no emaranhado da própria vida, porque ele não tem domínio, não carrega sobre si a verdade. Por onde passa, fala aquilo que precisa falar para se sobressair, não usa da verdade, usa da mentira.
quer derrubar o outro no trabalho para assumir seu posto. Não tem a imagem, não tem a semelhança de Deus. Mas Cristo, Ele veio ao mundo para resgatar no homem a imagem e a semelhança de Deus, resgatar na mulher a imagem e a semelhança de Deus. E quando Ele morre no duro madeiro da cruz, Ele resgata no homem o direito novamente de ter a imagem e a semelhança de Deus. E traz novamente ao homem o amor, que é o sentimento gerador, podendo agora o homem ter condições de voltar à imagem e à semelhança de Deus, não sendo mais levado pelos sentimentos, não sendo mais levados pelas situações, pelos contextos, por tudo aquilo que envolve as nossas vidas. Mas agora o homem, por Cristo, ele tem o direito de voltar à imagem e à semelhança de Deus, se tornando, como está escrito em Salmos, como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Então Cristo vem resgatar isso no homem, vem resgatar isso na mulher, essa imagem e essa semelhança, para que o homem possa ter condições de se tornar aquele homem que estava com Deus no jardim do Éden. A mulher poder se tornar aquela mulher que estava com Deus no jardim do Éden, se tornando o espelho de Deus. Mas para isso, nós precisamos voltar, resgatar dentro de nós a imagem e a semelhança de Deus que se perdeu. E como fazemos isso? Fazemos isso meditando nas Sagradas Escrituras. Fazemos isso meditando nos conselhos, bons conselhos de um idoso que carrega em si a maturidade, que carrega em si o amadurecimento de dar um bom conselho, de dizer boas palavras. Resgatamos a imagem e a semelhança de Deus, se aproximando de Deus, seja em orações, em meditações, buscando a verdadeira essência, buscando tudo aquilo que provém de Deus, repelindo de nós a mentira, as segundas intenções, os desejos que não condiz com aquilo que Deus nos ensinou. Desta forma, caminhando dia a dia na presença de Deus, vamos resgatando a imagem e a semelhança de Deus e vamos dominando sobre as situações e não mais sendo dominados. Dominamos os pensamentos, pensamos antes de agir, não agimos mais sem pensar, porque a raiva não toma mais conta de nós. Conseguimos dominar sobre a circunstância que nos envolve, passamos a fazer muito melhor o que fazia antes, porque dominamos as situações, sabemos centrar, sabemos sair, sabemos quando ouvir, sabemos quando falar. Não foi assim que Salomão disse? Que o sábio, ele sabe ouvir o conselho e aceita a repreensão. Então é dessa forma, nos tornando imagem e semelhança de Deus. Então que através desse trecho, dessa passagem bíblica, que Deus possa derramar sobre nós os caminhos, derramar sobre nós as condições, derramar sobre nós a sua imagem e a sua semelhança. Pense nisso, reflita sobre isso
tudo aquilo que você tem feito, em tudo aquilo que você pensa em fazer. E pense, será que tudo isso que estou fazendo, estou replicando a imagem e a semelhança de Deus? Porque desta forma, você se estará olhando no espelho e vendo a imagem e a semelhança de Deus crescer em você a cada dia, para que possamos voltar a ser como era o homem Adão, a mulher Eva, no jardim do Éden. E como o salmista descreveu, se tornando um dia perfeito, e podermos alcançar o sobrenatural de Deus. Porque para Deus tudo é possível. Então, se tivermos a semelhança de Deus, tudo será possível para nós. Deus abençoe vocês. Compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a muitos corações. Deus vos abençoe.